no primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26 e o versículo 41. Mateus, capítulo 26 e o versículo 41, que diz assim, ó: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Esse é um texto que está entrelaçado no episódio de Jesus no Getsêmani. Quando Jesus sai da ceia, ele faz uma caminhada para ir para o horto do Getsêmani. E ele leva seus discípulos. Só que ali já não estava mais Judas. Mas os seus discípulos seguiram. Jesus, ele para e, em uma distância de um tiro, 100 metros, mais ou menos, ele vai orar. E os seus discípulos ficam com ele. O texto só nos mostra 3 períodos de oração que Jesus teve. E o interessante é que nenhum dos autores, tanto nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nem o próprio João, relata algo mais que Jesus teve na oração. Mas só relata uma frase. Observe. Será que você passar 1 hora só para falar, repetir? Não. Houve alguma coisa que os seus discípulos só ouviram isso. Olha aqui, olha. Os seus discípulos só ouviram isto. Versículo de número 39. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E o texto segue, versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Observe que os discípulos somente ouviram a primeira frase de Jesus e eles foram adormecidos. Eles foram tomados por um sono que é conhecido como indolência. Há uma indolência nos discípulos. Os discípulos ficam sonolentos e dormem, e só ouvem. Eles só escutaram Jesus falar essa frase: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus fez isso por 3 períodos. E no último período, no segundo período, antes do último período da segunda vez, Jesus viu eles dormindo e disse: olha, vigiai e orai. Vigiai e orai. Observe que Jesus dá ênfase à vigilância, seguida da oração. Por que, pastor Paulo André? Porque Jesus não disse orai e vigiai. Tem muitas pessoas até lê equivocadamente e coloca a oração depois a vigilância. Mas Jesus se preocupa com a vigilância junto com uma oração. E a palavra vigiar, observe uma coisa, observe que Jesus falou vigiar e orar. Então a palavra vigiar é observar atentamente as coisas. Olha aí, ó, as coisas ocultas. Ou melhor dizendo, estar de sentinela. Primeiro, a palavra vigiar, o seu significado na nossa língua portuguesa, é isso que eu estou dizendo. Observar atentamente. Ei, olha para mim aqui, você que está me ouvindo aqui, você que talvez está pela rádio não está me vendo eu gesticulando. Então,
Observe que eu estou falando que observar atentamente dá um giro de 180 graus. Observe que nós queremos orar muito, mas não vigiamos. E com isso existem consequências quando nós não vigiamos. Aleluia. Bendito seja o nome. Por isso eu te digo que Deus, aleluia, quer falar comigo, com o pastor Paulo André, quer falar com você aquilo que ele quer falar para a tua vida, o melhor para a tua vida e não o que você quer ouvir, minha irmãzinha e meu irmão. Então olhe que Jesus está dizendo, observe atentamente o que está acontecendo ao seu redor, seja um sentinela, sentinela não pode tosquenejar-se ou dormir, ou está sonolento, tem que estar atento, tem que estar observando. Vem comigo, vem para o texto. Então, pastor, por que eu devo vigiar e orar, missionária Evânia? Por que eu devo orar e vigiar? Primeiro, olha só, eu preciso, o próprio texto vai dizer. O que é que o texto vai dizer no versículo 41? Para que não entreis em tentação. Aleluia! O texto vai dizer, meu Deus, a hora. Então o texto vai dizer, porque eu devo vigiar e orar. Primeiro, para não entrar em tentação. E temos três dimensões que nós podemos ser tentados. Primeiro, o mundo com seu sistema. Segundo, a nossa carne. Terceiro, Satanás. Então observe que a tentação ela é dividida nesses três âmbitos. O mundo, que aí é o sistema dele. Segundo, a nossa natureza pecaminosa, que é a nossa carne. E terceiro, o diabo, Satanás. Ele pode nos tentar. O mundo nos tenta. A carne também nos tenta. E aí Deus está falando com o pastor Paulo André, está falando com você, dizendo assim, vigie, quer dizer, fique atento ao que está acontecendo no mundo. Fique atento ao sistema do mundo. Paulo, cuidado com a sua carne, com os seus desejos carnais, a concupiscência, os desejos lascívicos, a prostituição, roubo, ira, peleja, cuidado, a sua carne também. Vigie, 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 pastor Paulo André, no que você fala. Vigie no que você pensa. Vigie no que você pega, a sua mãozinha boba, o que você está pegando, você pensa que Deus não vê. Três fontes importantes que eu preciso entender isso. E a nossa carne, nossa carne. Certa feita, um dia, uma irmã disse assim, eu até tirei o chapéu porque foi uma palavra sábia. Alguém disse assim, Jesus, queima a carne. Não tem esse dito, né? Missionário? Muita gente, queima a carne dele, queima a carne dela. Pode até queimar. Escuta agora a resposta que a irmã disse, mas não deixa de ser carne. Nós só iremos mudar essa natureza, ela precisa ser dominada. A natureza, a nossa carne, a nossa natureza, ela precisa ser dominada pelo Espírito. Os desejos que eu tenho, que eu possa ser golpeado. Eita, bateu ali, vamos lá. Que eu possa ser golpeado através da minha natureza pecaminosa, eu preciso
controlar. E quem controla ele é o Espírito Santo. Então, cuidado, minha irmã, com o que você está olhando. Cuidado com o que você está olhando. O desejo da tua carne está te tomando e você está olhando para uma direção errada. Mas Jesus está dizendo a você, eu estou dizendo que essa palavra é uma palavra para que a gente nos alerte. Jesus está dizendo, não olhe para onde você não deve olhar. Não faça como a mulher de Ló. Cuidado, não faça como o próprio Ló olhou as campinas do Jordão. Cuidado para você não ser a mulher de Ló, olhar para trás os desejos carnais que você está vendo. Vamos lá, Jesus está falando, vigie, observe, esteja de sentinela. Por que, pastor, eu preciso orar? Olha o que diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler aqui capítulo 10 e o versículo 13. Se você tem uma Bíblia, capítulo 10, versículo 13. 10 e 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então os desejos estão vindo, mas você precisa lutar, vigiar. Não. Isso não. Segundo, meu Deus, a hora voela. Segundo, porque eu tenho, porque, pastor, eu preciso vigiar e orar. Primeiro, para não entrar em tentação, observando as três fontes: o mundo, a carne e Satanás. Não vou entrar em detalhes aí não, porque senão o tempo voa. Segundo, eu devo vigiar para estar firme na fé. 1 Coríntios capítulo 16, olha aí o que é que o texto diz. 1 de Coríntios capítulo 16, versículo 13, olha aí, ó. Vigiai. Esteja atento, vigiai, e estais firme na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Irmão, eu preciso vigiar para estar firme na fé. Olha, o apóstolo Paulo, ele sabia. Olha o que o texto diz, Romano. Cuidado, cuidado, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Quem está firme, quem está aí, ó, cuidado, vigie, estando firme na fé. Porque, irmãos, possa ser que nem... Olha, eu digo isso e eu estou muito respaldado. Nem tudo que vem em minhas mãos é bênção de Deus. Pastor, que palavra... nem tudo. Eu preciso vigiar no que eu recebo. Porque possa ser que aquilo que eu estou recebendo possa me contaminar. Debiaço, que é uma nábria, pode me contaminar. E isso me contaminando afeta a minha fé. Vai infiltrando-se. Vai matando a minha fé e eu vou naufragar na fé. Agora, segundo, nem tudo que vem as bênçãos de Deus, a minha vida, Deus está me dando. Possa ser também uma prova, uma tentação para saber aonde eu vou superar. Segundo, às vezes Deus nos abençoa e nós naufragamos na fé. Deixamos de ir para a igreja, porque agora eu estou em outro nível. Vou falar. Eu estou em outra dimensão.
vou quando eu quero. Antes, tu estava na consagração, não é verdade? Tu não perdia círculo de oração, não é verdade? Tu não perdia culto de Santa Ceia, fazia chuva, sol, não perdia a ceia. Qual foi o dia que tu fosse pra ceia? Pensa que Jesus não está dizendo. Às vezes as bênçãos vêm e eu não estou sabendo administrar. Eu penso que eu faço um cultozinho, um domésticozinho ali, tá ótimo. Aí eu digo, eu nem preciso ir para a igreja. Imagina se todo mundo pensar desse jeito. Se todo mundo disser assim, pronto, eu faço culto em casa, tenho Bíblia em casa, eu faço tudo, eu leio, estudo, faço culto, vou dormir e não vai para a igreja. Vai! O que é que vai acontecer contigo? Vai naufragar. Tu não terás força. Porque tu tá naufragando, deixando de congregar. Igreja é para se congregar, não é para se afastar. Ah não, eu escuto uma livezinha, eu escuto aquilo. Vai nessa onda de live. Vai. Tá aqui ao vivo. Mas tu precisa congregar na tua igreja. Você precisa estar na sua igreja. A Raida é um auxílio, vai te ajudar, mas você tem que ir para a sua igreja. Jesus está dizendo, vigie! Para não naufragar na fé. Você tem que vigiar para estar firme, não para naufragar na fé. Tá dura a palavra? Tá nada, até gostoso. Eu tô precisando dessa palavra. Pastor Paulo André tá precisando dessa palavra. Preciso vigiar, irmão. Aí tem coisas que vêm pra minha vida e eu tô me afastando de Deus aos poucos e eu não tô nem sentindo. Ah não, porque eu tô aqui, eu tô fazendo a obra. E deixando a tua igreja, os teus compromissos. Ah não, pastor, eu trabalho, eu tenho muito compromisso. Que nada, irmão, justifica não. E Deus está vendo que não adianta nós nos justificarmos. Mas Jesus está dizendo para mim, para meu filho, vigie. Vigie, vigie com o que está na tua mão, para que não te afaste do Senhor Jesus. Para terminar, só esses três. Por que devemos vigiar? Primeiro, eu devo vigiar para não cair em tentação. Segundo, eu devo vigiar para estar firme na fé. Terceiro, eu preciso vigiar, eu preciso orar, porque o tempo está próximo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. O tempo está próximo. Tem muitas pessoas aí, olha, irmãos. Olha, eu quero ser bem realista agora que eu vou dizer. E eu quero que quem esteja me ouvindo não interprete mal, Porque tem um bocado de pessoas que as pessoas não sabem, mas eu vou dizer uma coisa a você, com toda sinceridade. Você está vendo que está o cenário. Comunismo, socialismo aí totalmente disturpado, uma falsa aparência, as inversões de valores. As pessoas hoje não dão mais ênfase à família tradicional, o que a Bíblia ensina como cônjuge. E aí vai. E aí vem tantas coisas que querem empurrar em goela abaixo, desde essas questões homossexuais, e querem calar a igreja, querem calar... Não, ninguém é contra, irmão. Homofobia, aí vem ideologia de gênero, aí vem agora esse negócio de linguagem neutra, aborto. E aí quer que a igreja fique calada numa coisa que a Bíblia condena. Irmãos, isso é o sistema. Aí eu vou te dizer uma coisa. Isso não vai mudar. Anote, queira que não queira, não vai melhorar. Se alguém achar ruim ou não, é o que eu estou te dizendo. Não vai melhorar. Daqui para frente é pior ainda.
É dores de parto, meu filho. É a Bíblia que diz. Agora, eu ficar calado é uma coisa. A vida segue. As coisas estão seguindo. Tenho que abrir minha boca. Defender princípios. Pregar a palavra. Dizer o que a Bíblia ensina. Queira ou não queira. Porém, eu sei que eu falando, eu pregando, eu ensinando, não mudará nada no cronograma de Deus. Mas nem por isso eu tenho que ficar calado. Nem por isso eu tenho que ficar acomodado e dizer assim, deixa vir o tempo de Deus aí, não vou fazer mais nada, que Jesus vai fazer isso. Jesus, eu sei, sabe, está na Bíblia. Porém, eu preciso fazer a minha parte como crente. Seguir a rota. Seguir o caminho, meu filho. Vigiar. Jesus está às portas. Eu não sei se eu chego em casa hoje, porque o arrebatamento da igreja eu estou esperando agora. Eu não estou esperando o arrebatamento para daqui a 70, 100 anos. Eu estou esperando a volta de Jesus agora. Eu não estou esperando a volta de Jesus daqui a 100, 200, 300 ou 1000 anos, não. Jesus está às portas. E Jesus está dizendo, vigie em oração. Fique atento. Olhe para o alto. Porque perto está a minha... Olha para a figueira. Quando ela brotar. 1948, 14 de maio de 1948, ela começou a brotar. Ressurge Israel. E já faz 70 e poucos anos já. Vigiemos. Porque Jesus está às portas.